Hear the clock ticking on the wall, losing sleep, losing track of the tears I cry. Every drop is a waterfall, every breath is a break in the real tide. Oh, how long has it been? I don't know, but it feels like an eternity since I had you here with me, since I had to learn to be someone you don't know, to be with you in paradise. What I wouldn't sacrifice, why'd you have to chase the light somewhere I can't go, as I walk this world alone, as I walk this world alone. Another glimpse of what could have been, another dream of the way that it never was. Falling back in the wilderness, waking up, rubbing salt in the cut. Oh, how long has it been? I don't know, but it feels like an eternity since I had you here with me, since I had to learn to be someone you don't know, to be with you in paradise. What I wouldn't sacrifice, why'd you have to chase the light somewhere I can't go, as I walk this world alone, as I walk this world alone. Vim até aqui derramar o meu passado em ti. Vim banhar os pés que andaram por aí, sem carinho receber. Hoje estou aqui, não porque mereço, eu sei, pois tu sabes por onde andei, conheces bem o meu perfume, mas tu sabes também que o meu choro é sincero, porém não tenho nada a oferecer, meu Senhor, mas te dou a minha vida, é tudo que tenho, recebe meu nada. Quem me dará um ombro amigo quando eu precisar? E se eu cair, se eu vacilar, quem vai me levantar? Sou eu. Quem vai ouvir você quando o mundo não puder te entender? Foi Deus quem te escolheu pra ser o maior amigo que pudesse ter. Sempre, dois amigos que nasceram pela fé. Amigos para sempre amigos, sim, se Deus quiser. Um dia uma criança me parou
olhou-me nos meus olhos a sorrir. Caneta e papel na sua mão, tarefa escolar para cumprir. E perguntou no meio de um sorriso: o que é preciso para ser feliz? Amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu, sentir o que Jesus sentia. Quando me perdi, você apareceu, me fazendo rir do que aconteceu. E de medo olhei tudo ao meu redor, só assim enxerguei. E agora estou melhor. Você é a escada da minha subida, você é o amor da minha vida, é meu abrir de olhos no amanhecer, verdade que me leva a viver. Você é a espera na janela, a ave que vem de longe tão bela, a esperança que arde em calor. Você é a tradução do que é o amor, do que é o amor. É na alegria que nós nos encontramos neste dia tão especial na vida da Rafaela, do Lucas, de todos os familiares e amigos, um dia emocionante. E de tal modo agradeço, a vocês o convite para que eu pudesse também fazer parte deste momento tão ímpar na vida de cada um de vocês. Boa tarde a todos. Boa tarde. Então, eu sou o padre Luvanor, eu moro em Goiás, sou da paróquia Nossa Senhora da Abadia, na cidade de Niquelândia, mas tive a oportunidade de conhecer Lucas, depois, pouco mais tarde, Rafaela também, ali na cidade de Itapaci, onde tive a oportunidade de trabalhar por algum tempo, e assim, pela proximidade, vocês me fazem andar uns bons quilômetros para fazer parte desse momento. Louvado seja Deus. Obrigado, Deus, porque nos permite viver essa tarde tão especial e tão maravilhosa. Iniciemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Irmãos e irmãs, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Rafaela e Lucas, a igreja participa da vossa alegria e vos recebe de coração. Assim como a vossos pais, parentes e amigos, neste dia em que diante de Deus, nosso Pai, ireis firmar entre vós uma aliança para toda a vida. Que o Senhor vos ouça nesse dia de tanta felicidade e vos mande o auxílio celeste, e assim vos conserve por muito tempo e vos conceda muitas graças segundo o vosso coração, e vos realize todas as vossas aspirações. Atendei, ó Deus, as nossas súplicas e derramai as vossas bênçãos sobre Lucas e Rafaela, para que, unindo-se em matrimônio diante do vosso altar, sejam confirmados na caridade. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Amém. Nós vamos ouvir agora a palavra de Deus. A comunidade pode se sentar, enquanto vamos deixar esta palavra cair em nosso coração. A primeira leitura. Leitura do livro do Gênesis. Deus disse: façamos o homem à nossa imagem
e segundo a nossa semelhança, para que domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais de toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam sobre a terra. E Deus criou o homem à sua imagem. A imagem de Deus, ele o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos e multiplicai-vos, enchei a terra e submetei-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre os pássaros do céu e sobre todos os animais que se movem sobre a terra. E Deus viu tudo quanto havia feito, e eis que tudo era muito bom. Palavra do Senhor. Felizes os que temem o Senhor e trilham seus caminhos. Felizes os que temem o Senhor e trilham seus caminhos. Será assim abençoado todo aquele que teme o Senhor. Será assim abençoado aquele que teme o Senhor. Felizes os que temem o Senhor e trilham seus caminhos. Felizes os que temem o Senhor e trilham seus caminhos. Aleluia, aleluia, a minha alma abrirei. Aleluia, Cristo é meu O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava presente, também Jesus e seus discípulos tinham sido convidados para o casamento. Como o vinho veio a faltar, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Jesus respondeu-lhe: mulher, por que dizes isso a mim? Minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos que estavam servindo: fazei o que ele vos disser. Estavam 6 talhas de pedra colocadas aí para a purificação que os judeus costumam fazer. Em cada uma delas cabiam mais ou menos 100 litros. Jesus disse aos que estavam servindo: enchei as talhas de água. Encheram-nas até a boca. Jesus disse: agora tirai e levai ao mestre-sala. E eles levaram. O mestre-sala experimentou a água que se tinha transformado em vinho. Ele não sabia de onde vinha, mas os que estavam servindo sabiam, pois eram eles que tinham tirado a água. O mestre-sala chamou então o noivo e lhe disse: todo mundo serve primeiro o vinho melhor, e quando os convidados já estão embriagados, serve o vinho menos bom. Mas tu guardaste o vinho melhor até agora. Este foi o início dos sinais de Jesus. Ele o realizou em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e seus discípulos creram nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos nos sentar um instante, amados irmãos, queridas irmãs. Que alegria, meus amigos, podermos juntos vivenciar essa tarde tão especial. E quando eu preparava esta homilia, eu me colocava em oração por vocês. E de tal modo,
aquilo que a gente coloca no papel é também um desejo de que aquilo que sai do coração seja expresso aqui. Às vezes não conseguimos colocar em palavras o que está dentro do coração, porque sentimentos a gente não consegue descrever, a gente vive. Queridos amigos Lucas e Rafaela, a família da Rafaela que nos acolhe nesta tão bela cidade de tantas histórias, com seus valores, cidade projetada pelo engenheiro Sebastião José Basílio Pirro, que desenhou a cidade com ruas retas e organizadas. Mas preciso dizer a vocês, Rafaela, Lucas, num casamento nem sempre o caminho é reto e organizado. Às vezes são tortuosos. Mas Deus também está nesse caminho com vocês. A família do Lucas, que assim como o padre se deslocaram uns bons quilômetros para aqui estar e celebrar com alegria a alegria deste casal. Mesmo com os imprevistos, sei dos imprevistos aí do aeroporto, as dificuldades, mas também é um reflexo da nossa vida. Tem momentos felizes como esse que estamos vivendo, mas tem também momentos que a gente precisa se redescobrir e a partir dali, nos improvisos da vida, contar também com a presença de Deus. No início desta fala digo a vocês um muito obrigado por me proporcionar este momento tão especial na vida de vocês. Tenho tido ultimamente a oportunidade de estar em tantos lugares e vários estados. Tive há pouco tempo em Curitiba, o ano passado em Divinópolis, nas Minas Gerais, agora mais recente em Brasília e agora aqui em Aracaju pela primeira vez para exclusivamente, contratado por vocês, viver essa experiência da graça. Nos debruçamos hoje sobre o livro do Gênesis, na primeira leitura, e nos pomos a pensar na obra da criação de Deus. É interessante que a gente esteja numa capela que a gente consegue vislumbrar também a área externa, tudo aquilo que é criação divina. Deus criou o céu, a terra, o mar, as estrelas, tudo o que existe, e Deus viu que tudo era bom. É como se pudéssemos pensar uma casa mobiliada que Deus nos dá. Mas faltavam os moradores. E então, dentro do mesmo livro do Gênesis, nós lemos: Deus criou o homem e a mulher, e Deus viu que era muito bom. A sua imagem e semelhança. Rafaela, se é a imagem e semelhança de Deus. Lucas, imagem e semelhança de Deus. E quando a gente contempla o Evangelho, João vai dizer que Deus é amor. Então, vocês sejam reflexo do amor de Deus um para com o outro. Quando a gente contempla essa experiência do amor de Deus na criação, ao criar tudo isso, às vezes nos perguntamos também, diante de toda essa majestade, de toda essa magnificência de Deus, de toda essa obra bela, há também o caos. Às vezes a gente anda por aí, a gente vê lixo, né? A gente vê gente desaforada no trânsito. A gente vê gente que xinga, que grita, que maltrata. Mas aí nós pomos a pensar que quando o ser humano volta as costas para Deus e não olha mais Deus como sendo o seu Criador, e não olha mais como sendo criatura de Deus, começa então a olhar as criaturas e com isso se perde em meio a esse mundo e leva outros a se perder também. É interessante pensar isso. Deus dá liberdade ao ser humano. Deus deu liberdade a você, Lucas. Deus deu liberdade também a você, Rafaela. E nessa liberdade, que é algo tão bonito, vocês escolhem na casa de Deus contrair matrimônio. E escolhem trazer também os seus amigos, trazer a família para vivenciar esse momento de graça. Antes de vocês encontrarem um com o outro, vocês têm uma história, com uma data de nascimento, talvez não tão recente, mas tem. Encontraram um ao outro e Deus permitiu, e Deus tem as suas pedagogias, né? Como pode alguém da cidade de Aracaju encontrar alguém lá de Itapaci, em circunstâncias que a gente vai relatar daqui a pouco, mas Deus tem os seus caminhos. Usar bem essa liberdade para cuidar um do outro. Eu sei que Lucas é médico, mas às vezes, Rafaela, você vai ter que ter um pouquinho de médico para cuidar dele também. E você, Lucas, eu sei que Rafaela é nutricionista, mas às vezes é você que precisará nutrir nela bons sentimentos. E o sentimento mais nobre que hoje vocês estão nos permitindo também celebrar, que é o amor. Amar um ao outro. Amar um ao outro. Homem e mulher os criou, não para que um se achasse melhor que o outro,
mas para que ambos se completassem e se ajudassem. Tem dias, Lucas, que você não estará bem. Tem dias, Rafaela, que você não se aguenta olhar no espelho. Todos nós temos esses dias, também vocês que estão aqui. Cada um de nós, isso é próprio do ser humano. E nesses dias é preciso um dar força para o outro. E aí entra a experiência do amor de Deus. Lucas, um dia eu te encontrei em Itapaci, fragilizado. Perdoe que a emoção toma conta também. Fragilizado por uma enfermidade. Seus pais me pediram o sacramento da unção dos enfermos. O cuidado dos pais para com o Lucas. E vai lá o padre Luvanor, um padre recém-ordenado, levar a ele aquele sacramento. Vivemos juntos aquele momento, dei força a vocês, mas pude participar de outros bons momentos também. Em Campos Verdes pude perceber que depois de algum tempo você voltou a jogar futebol. E aquele dia que te vi chorando de dor, hoje essas lágrimas, Lucas, são de alegria, são de vitória e da alegria de viver um dos dias mais marcantes da sua vida junto a Rafaela. E que a Rafaela também possa vivenciar esse momento como um tempo de graça, como uma contemplação de uma promessa de Deus na vida de vocês. E o que dizer da Rafaela? Conhecemos há tão pouco, mas vocês já me permitiram ficar ontem e hoje e amanhã também na casa de seus pais. Tivemos a oportunidade de ir lá na cozinha, de abrir a geladeira. Eu já me sinto em casa, viu, dona Cida? Já me sinto em casa. Pessoas de casa não ficam na área do lado de fora, mas entram e marcam boas memórias. E como marcam, gente? Obrigado por criarmos essas memórias e, inclusive, a memória dessa tarde feliz na vida de vocês e da família e de ambos. O evangelho que hoje trouxemos foi o episódio das bodas de Caná. Aquele casal convidou pessoas muito especiais para o casamento. Convidaram Jesus e Maria, e eles ali também eram gente de casa. Nos pomos a pensar, ali aconteceu o primeiro milagre de Jesus por causa da intervenção de sua mãe. E a palavra que nós ouvimos agora há pouco, filho, eles não têm mais vinho. O vinho representava alegria naquele contexto. Estava faltando então alegria. E como Maria descobriu que eles não tinham mais vinho, certamente ela não foi só lá na cozinha. Sabe onde ela foi? Ela foi lá na despensa. Eu fico tentando criar essa cena na minha cabeça, gente, tentando imaginar Maria olhando ali, esse vinho, gente, esse vinho não vai dar. Ela sabia que ela não podia realizar milagre, mas ela sabia quem poderia realizar. E é ali onde Maria, preocupada, vai até Jesus e compreende isso. E filho, eles não têm mais vinho. E Jesus inclusive diz, mãe, minha hora não chegou. Não é a hora de eu realizar milagre, mas porque ela pediu, o milagre se realiza. Então hoje, ela não assumiu o protagonismo principal, como nós lemos, mas apontou para o seu filho. Ele sim realizou aquele milagre da transformação da água em vinho. Peço a vocês, Lucas e Rafaela, chamem Jesus e Maria para a casa de vocês sempre, sempre, sempre. Chamar Jesus e Maria como convidados, não como alguém que vai ficar lá na área do lado de fora, mas como alguém que é de casa. E até posso dizer, pode entrar sim, pode mexer na geladeira, pode ir no quarto, pode ir na cozinha, pode ir lá na despensa, onde está faltando alguma coisa. Pode ir no quintal. Um casal que acolhe o Filho de Deus e também a sua mãe sempre tem uma direção para os dias bons e também para os dias não tão bons. Agora um pouco da vida desse casal que de hora em diante serão chamados de marido e mulher. Rafaela e Lucas nasceram um para o outro no meio do improvável. Em tempos turbulentos, entre campanhas, 2022, ideias e sonhos partilhados à distância, ela sonhadora, firme, movida por uma fé que ousa escrever cartas a Deus. Ele, Lucas, líder nato, de coração manso, metódico no amor, entregue a missão de cuidar de vidas como médico. Desde a primeira chamada de vídeo, olha como eles se conheceram, gente, chamada de vídeo. Chamada de vídeo. Desde que se conheceram,
Rafaela reconheceu nele o fruto de suas orações. Lucas, aos poucos, foi aprendendo a ler os sinais de Deus. Inclusive, disseram que apareceu um arco-íris na praia o dia que eles pediram namoro um para o outro, né? Então, essa experiência. Interessante que o arco-íris foi colocado como um sinal de Deus no céu. Hoje, claro, tem toda essa dimensão aí, enfim, a gente não leva para esse lado, mas como um sinal de Deus na vida de vocês. Outubro, mês missionário, uniu aniversários, devoções, providências silenciosas, Santa Teresinha e São João Paulo II. Houve coragem, renúncia e êxodo. Rafaela fez como Abraão, deixou sua terra, suas seguranças. Não foi fácil, Rafaela, não tem sido fácil. Não tem sido fácil, dona Cida, eu sei. Talvez eu não sei o que vocês estão vivendo aí por dentro, mas eu sei que esse caminho é um caminho doloroso. Mas ela deixou a sua terra, suas seguranças, para viver o seu sonho, que por vezes encontra o sonho de Lucas. Viveram desafios, saudades, ajustes, diálogos difíceis e aprendizados profundos. Mas também vieram crescimento, cumplicidade e apoio mútuo. Ela sustentando os sonhos de Lucas na residência médica, lá no Rio Grande do Sul. Ele reacendendo nela o amor pela nutrição e pela própria vocação. Descobriram que amar é decidir todos os dias, é perdoar, é olhar na mesma direção. Aprenderam a trocar o eu pelo nós, a servir mesmo quando custa, a cuidar um do outro como quem cuida de um dom sagrado. Você é um dom um para o outro, um presente de um para o outro. E assim encaminham para o término desta breve palavra. Hoje, eles sabem que não chegaram aqui perfeitos, chegaram curados em processo. Mas nesse processo que não acaba, um é chamado a curar o outro com palavras e atitudes quando vier as feridas da vida. E a vida nos fere muito, Rafaela. E a vida nos fere muito, Lucas. E a vida nos fere muito, muito, muito. Mas nas feridas da vida nós podemos olhar para Jesus e encontrar aqui, me permita sair um pouquinho do protocolo, encontrar outras feridas. Feridas que curam. Quando vier as feridas que a vida trouxer, Lucas, Rafaela, lembra dessas feridas, que foi capaz de derramar sangue, e no sangue derramado essas feridas curou, e continuará, e continuará, e continuará curando as feridas de cada um de vocês. Podemos chamar ele de médico celestial, que é mestre na arte de curar, inclusive corações doloridos. As profissões de Lucas e Rafaela se complementam como uma pequena equipe multidisciplinar do amor. Mas o projeto é outro. Construir uma família aberta à vida, inspirada na Sagrada Família de Nazaré, onde Jesus seja o centro, Maria o modelo de entrega e José o exemplo de fidelidade silenciosa. Sonham com um lar firmado nas virtudes, na fé e nos valores cristãos. Um lar que sirva a Deus, honre pai e mãe, e gere esperança. Rafaela admira a maturidade e o zelo de Lucas. Lucas agradece a Deus pelo cuidado, proteção e intercessão de Rafaela. E hoje, diante deste altar, eles compreendem, estão aqui firmando um compromisso com o outro, o compromisso do amor. E o amor é exigente, digo a vocês, nunca se esqueçam da história de vocês. Mesmo nos dias mais difíceis, Deus não vos abandonou, porque Deus ama vocês, criados à imagem e semelhança dele. E que esse amor se renove também em cada um de vocês que participam desta cerimônia, fortalecendo o amor, a alegria, a esperança. Deus não deleta nada das nossas histórias, até mesmo os dias difíceis, é para lembrar a vocês que Ele estava lá, para dar esperança, para olhar um para o outro e seguir. Sempre se lembrem do tempo de namoro, tá certo? Tem gente que se esquece do tempo de namoro. No tempo de namoro, geralmente se fala baixinho um com o outro, né? Amor. É assim? Te amo. Depois que casa, parece que começa a altear o volume da voz, né? Bem, o que foi? Graças a Deus não acontece aqui em Aracaju, não. Só acontece às vezes em outros estados por aí. Mas se acontece, colocar diante de Deus essa possibilidade de recomeçar.
Cresçam no amor de Deus. Lembre-se onde vocês estão contraindo o matrimônio, é na casa de Deus. Na casa de Deus peçam ajuda e na casa de Deus queiram seguir. Felicidades a vocês, às famílias, aos amigos. Parabéns. Sigam sempre na presença daquele que acolhe o sim de cada um de vocês. E a vocês, pais, vocês não perdem uma filha ou não perdem um filho. Vocês ganham mais uma filha, vocês ganham mais um filho. Louvado seja Deus pela vida deste casal. Vamos dar uma salva de palmas a eles e à família. E daqui a pouquinho poderemos chamar de marido e mulher. Vamos dar então continuidade com o rito sacramental. Rafaela e Lucas, viestes a esta igreja para que na presença do sacerdote e da comunidade cristã a vossa decisão de contrair matrimônio seja marcada por Cristo com um sinal sagrado. Cristo abençoa com generosidade o vosso amor conjugal. Já vos tendo consagrado pelo batismo, vai enriquecer e fortalecer-vos agora com o sacramento do matrimônio, para que sejais fiéis um ao outro por toda a vida e possais assumir todos os deveres do matrimônio. Lucas e Rafaela, viestes aqui para unir-vos em matrimônio, por isso eu vos pergunto perante a igreja: é de livre e espontânea vontade que o fazeis? Sim. Sim. Abraçando o matrimônio, ides prometer amor e fidelidade um ao outro. É por toda a vida que o prometeis? Sim. Sim. Estais dispostos a receber com amor os filhos que Deus vos confiar, educando-os na lei de Cristo e da igreja? Sim. Sim. Para manifestar o vosso consentimento em selar a sagrada aliança do matrimônio diante de Deus e de sua igreja aqui reunida, dai um ao outro a mão direita. Eu, Lucas, Te recebo, Rafaela, te recebo, Rafaela, por minha esposa, por minha esposa e te prometo ser fiel, e te prometo ser fiel, amar-te e respeitar-te, amar-te e respeitar-te, na alegria e na tristeza, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, na saúde e na doença, todos os dias de nossas vidas. Eu, Rafaela, te recebo, Lucas, por meu esposo, e te prometo ser fiel, amar-te e respeitar-te, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, todos os dias de nossa vida. O Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, o Deus que abençoou os nossos primeiros pais no paraíso, confirme e abençoe em Cristo este compromisso que manifestastes perante a igreja. Ninguém separe o que Deus uniu. Deus está aqui nesse momento. Sua presença é real em meu viver. Entregue tua vida, teu problema, pois Deus é amor, não te deixará sofrer. Rafaela, recebe esta aliança, em sinal do meu amor e da minha fidelidade. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Lucas, receba essa aliança, em sinal do meu amor e da minha fidelidade. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. E perante a igreja eu vos declaro marido e mulher. Agora o esposo pode beijar a sua esposa. Uma salva de palmas. Família que se estabelece em Deus, louvado seja. Obrigado, Senhor. Que bom, Senhor, ir ao teu encontro.
entrar a tua casa, sentar-me contigo e partilhar da mesma mesa, te olhar, te tocar e te dizer, meu Deus, como és lindo, te olhar, te tocar e te dizer, meu Deus, como és lindo. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que Deus Pai conserve vocês no amor, para que a paz de Cristo habite e permaneça sempre na casa de vocês. Amém. Amém. Que Deus dê a vocês a bênção dos filhos, o apoio dos amigos e a paz com todos. Amém. Amém. Abram sempre a porta de sua casa para acolher os pobres e os sofredores, que um dia os receberão agradecidos na casa do Pai. Amém. E a todos vocês aqui reunidos, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Vão todos em paz, na alegria do Senhor, na alegria deste casal, e que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Deixa Deus sonhar em ti. Deixa Deus sonhar em ti. Não tenhas medo, é Deus quem te segura. Deixa Deus sonhar em ti. Deixa Deus sonhar em ti. Não tenhas medo, é Deus quem te segura. If the sun should tumble from the sky, if the sun should suddenly run dry, if you love me, really love me, let it happen. I won't care if it seems that everything is lost. I will smile and never
Only fools rush in, but I can't help falling in love with you. Shall I stay? Would it be a sin if I can't help falling in love with you? Like a river flows surely to the sea, darling, so it goes. Some things are meant to be. Take my hand, take my whole life too, for I can't help falling in love